Bom dia aos alunos do curso de formação de soldados 2021. Eu me chamo Eduardo Ângelo Gomes da Silva, sou coronel do Corpo de Bombeiros e hoje me encontro como comandante do Terceiro Comando Operacional de Bombeiros, sediado na cidade de Juiz de Fora. Esse comando regional é responsável pelas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes e tem sob a sua responsabilidade 144 municípios mineiros. Eu fui convidado pelo meu grande amigo, capitão Jonas Braga Link, a um bate-papo com vocês aqui sobre a ferramenta de gestão de desastres, que é o sistema de comando de operações. A gente vai passar aí alguns minutos trocando algumas ideias, né? Eu vou responder algumas perguntas que me foram feitas pela equipe de instrução de vocês e trazer um pouquinho da minha experiência profissional e sobre a minha visão sobre essa ferramenta de gestão. Eu tenho hoje 26 anos de efetivos serviços completos e vivo meu 27º ano na profissão. Um pouquinho do meu histórico profissional, né? Eu entrei na academia em 31 de janeiro de 1995 e me formei em outubro de 1998. E já rodei em algumas regiões aqui, né? Já fui movimentado algumas vezes. Trabalhei 2 anos no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia. Trabalhei 5 anos, na verdade quase 6 já, somando o meu tempo aqui como coronel, na região da Zona da Mata, na cidade de Juiz de Fora. Trabalhei 4 anos no sul de Minas, como comandante da companhia de Poços de Caldas. À época não existia o comando regional, né, o comando operacional de Poços, nem a companhia independente. A companhia de Poços pertencia ao 9º Batalhão. E o restante da minha carreira foi na região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Os 2 anos que fiquei no 5º Batalhão em Uberlândia, trabalhei como CBU e como chefe do pelotão de prevenção. Os quase 5 anos, né, que eu estive em Juiz de Fora, quase 6, foram momentos distintos da minha carreira, em indas e em vindas. Então, eu passei 2 anos como CBU aqui e como chefe do pelotão escola simultaneamente. Outros 2 anos como capitão, sendo comandante de companhia operacional e depois chefe da seção de recursos humanos, né, o B1 da unidade. E mais 1 ano como subcomandante do 4º Batalhão. Hoje eu estou aqui já há 1 ano já como comandante da região. E trabalhei o restante da minha carreira na região metropolitana, em Belo Horizonte, onde exerci várias funções. Né? Fiquei 3 anos dentro do centro de ensino, trabalhando como coordenador de curso do CFO e instrutor de algumas matérias, tanto do CFS quanto do CFSD. Trabalhei 2 anos na Secretaria de Estado de Defesa Social, à época, hoje Secretaria de Segurança Pública, mas à época tinha esse nome, como assessor do secretário de Defesa Social. Trabalhei 2 anos como assessor do gabinete militar do presidente da Assembleia e, por fim, trabalhei 2 anos como comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, a maior experiência profissional na minha carreira, onde tenho muitos amigos, né, irmãos de farda aí que a corporação me deu. E nós vamos ficar aqui num bate-papo bem, bem tranquilo aqui, onde eu vou falar um pouquinho sobre o SCO, delimitado aí pelas perguntas que me foram passadas pela equipe de instrução. Eu espero que a gente possa contribuir aí com a formação dos senhores. Tá? Um grande abraço, vou fazer mais 5 vídeos como esse, para que a gente possa, a cada vídeo, responder os questionamentos que foram passados pela equipe de instrução. Um grande abraço a todos e espero que a gente possa contribuir bastante com a formação. Vamos então aí ao que interessa, né? Que é a resposta às perguntas e a troca de experiências. Deixa eu verificar a primeira pergunta feita pela equipe aqui de instrução, né? Então a equipe pergunta para mim, na visão do senhor, quais são os aspectos mais desafiadores em um cenário complexo que torna fundamental a adoção de uma ferramenta gerencial como o SCO? Então vamos lá, vamos ponto a ponto, né? A primeira situação que é desafiadora é a coleta de informações.
Então, você vai chegar no cenário, né, dependendo da magnitude do evento, né, você vai conseguir coletar as informações de formas mais simples ou informações de formas mais complexas, né? Então, essa coleta de informações é o primeiro gargalo, é saber exatamente em que situação que está aquele cenário, né? E o que de informação coletada, seja com testemunhas locais, seja com aquilo que você visualiza em campo, né? Seja daquilo que a primeira equipe no local trouxe de informação, quais dessas informações elas são funcionais e quais são informações desencontradas. Então, você tem informações conflitantes, informações que não descrevem muito bem a realidade no momento, e para a equipe, né, de coordenação, as informações elas são preponderantes para o desenrolar, né, do planejamento. Então, primeiro aspecto desafiador, coleta de informações funcionais e fidedignas àquela realidade. Com essas informações em mãos, né, trabalhadas aí por uma equipe de inteligência, você vai começar, então, a mobilizar os seus recursos, sejam eles humanos ou logísticos. E essa mobilização é um outro desafio, porque você vai identificar dentro daquilo que você coletou de informação o que você precisa para, né, fazer à frente aquele cenário complexo. Então, outro gargalo, outra situação complexa, né, que você tem que se preocupar bastante, que é na mobilização e, ao decorrer deste cenário complexo, a gestão desses recursos, sejam eles logísticos ou humanos. Recebido esses recursos, né, à medida que esse cenário complexo toma uma magnitude maior, né, que ele extrapola o campo de ação única e exclusivamente da corporação, do Corpo de Bombeiros, uma outra situação que é bem complexa é a gestão de várias agências em campo. Então, você vai ter Polícia Militar se aproximando, Polícia Civil, Defesa Civil Estadual, né, Forças Armadas, dependendo da magnitude, autoridades do Executivo, outras autoridades do Legislativo. Então, essa gestão interagências, né, é também um outro gargalo grande, um outro aspecto muito desafiador. E ao final de tudo isso, né, tendo já informações concretas, recursos disponíveis já mobilizados, empenhados em campo, sendo geridos e mantenidos, né, agências, diversas agências em campo, é identificar naquele cenário complexo qual é a agência mais importante, qual é a agência que deve ditar, né, como que vai ser feitas as estratégias e a operacionalização do enfrentamento desse cenário complexo. Talvez também seja uma situação bem complexa, porque pode haver aí algum ciúme institucional, né? Então, eu entendo que esses aí são o cenário, as situações, né, que a gente vive em um cenário complexo, mais adversas, que trazem para a gente algum tipo de conflito. Obviamente que, dado essas dificuldades, a ferramenta, né, do sistema de gestão, o sistema de comando de operações se encaixa como uma luva, né? Como diria o meu compadre, Tenente Coronel Anderson Passo, como o dedo no nariz para simplificar a atuação, o planejamento, a gestão e a coordenação, né, das atividades em um cenário complexo. O SCO ele consegue abranger todos esses problemas e esses aspectos desafiadores num cenário complexo. Vamos então para a segunda pergunta da equipe de instrução, né? A segunda pergunta é a seguinte: no contexto do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, como o senhor avalia a evolução do emprego do SCO no atendimento às ocorrências, considerando a difusão do conhecimento sobre essa ferramenta e a aceitação do seu uso nos diversos níveis hierárquicos? Eles complementam a pergunta perguntando, falando, né, se possível citar uma ocorrência em que o senhor se recorda que marcou de forma mais nítida essa transformação, né? Então a gente tem que rememorar um pouquinho, né? O SCO, ele é o ICS, né? O Incident Command System,
que foi criado lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, para fazer frente aí os incêndios florestais na Califórnia e no Arizona. Essa ferramenta de gestão dessas equipes, né, da logística empenhada nessas ocorrências que duravam semanas e até meses, ela foi tão funcional que ela foi acolhida pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes americano e hoje ela é aplicada para qualquer contexto de risco. Então, seja para um tiroteio, seja para uma situação de reféns, ou seja, para uma situação de produtos perigosos, não só no incêndio florestal, o ICS é aplicado de forma ampla. O primeiro contato que eu tive com o ICS foi num curso chamado BAGER, Bases Administrativas para a Gestão de Riscos. Eles tinham uma ideia que o ICS ele é uma ferramenta somente administrativa, né? Burocrática, e criaram esse nome bonito e trouxeram isso para o Brasil com uma maquiagem, mas na verdade era o ICS. Então, esse nome é Bases Administrativas para Gestão de Risco. Como você controla, né? Então, todos aqueles formulários que a gente usa, né, no ICS ou no SCO, eles vieram com esse nome, né, que eram bases administrativas. E o primeiro contato que eu tive como oficial, ainda tenente, de um produto, né, já com esse nome SCO, ele foi trazido para o bombeiro pelo Coronel Oliveira, na época major, o capitão, na verdade, na época capitão, que fez o curso ICS e produziu uma apostila, né, sobre esse trabalho, esse estudo que ele fez, e formatou ele para uma realidade mineira, vamos dizer assim, mais palatável. Pegou ele, traduziu aquele material e chamou esse material pela primeira vez de SCO, Sistema de Comando de Operações. E o Sistema de Comando de Operações é o ICS, né? E foi ali, a princípio, a gente tinha essa ideia ainda que veio do BAGER, né, do Bases Administrativas para Gestão de Risco, que o SCO era uma ferramenta engessada, né, que era só formulário. Então, no começo, houve muita resistência. A nossa tropa era uma tropa mais rude, vamos dizer assim, né? E à medida que esse produto, né, ele foi sendo trabalhado dentro do sistema, e principalmente quando o Estado de Minas adotou o SCO como padrão para todas as agências mineiras, aí sim nós evoluímos, né, não só a nível de Estado, mas principalmente dentro da instituição, para entender que o SCO, né, esta ferramenta, ela não era uma ferramenta burocrática, engessada, fechada. Pelo contrário, é uma ferramenta muito funcional, né? A gente vai discutir aqui sobre quais são aí os princípios do SCO, né? O SCO ele permite a gente uma série, né? Ele traz uma formatação, sim, que pode ser entendido como um engessamento, mas o que ele traz é uma padronização de ações, que para nós é muito funcional em campo. E como o Estado inteiro adotou, ficou simples para a gente, inclusive, o trabalho interagências, né? Então, imagina num cenário complexo, onde cada agência tinha a sua forma de tratar um certo assunto, né? Cada agência tem uma forma de planejar, cada agência segue uma rotina de comando diferente, cada agência tem os seus objetivos específicos, cada agência tem a sua estrutura organizacional, né, de uma forma específica, né? Cada agência tem lá o seu gerenciamento de recursos de forma específica. O que o ICS trouxe? Falou assim, ó, todos vocês que estão debaixo do meu guarda-chuva, né, vocês vão trabalhar da mesma forma. Então, nós vamos conversar as mesmas coisas, os jargões serão os mesmos, né? Então, que o princípio que a gente chama de terminologia comum, né? Que o SCO traz. O estabelecimento do comando e da transferência do comando, como que isso vai ser nas passagens de serviço. O outro princípio importante foi agregado pelo SCO, porque cada agência fazia de uma forma, né? A cadeia e a unidade de comando específica dentro do guarda-chuva do SCO, cada corporação tinha a sua, e quando você traz todas as corporações para dentro do sistema de comando de operações,
todos fazem de forma padronizada, né? Um comando unificado, que é daquilo que eu falei, que é um desafio, né? De identificar qual é a agência que deve ser a responsável por ditar como vai ser o planejamento. Então, já identifico a agência tal, né, o bombeiro ou a PM, no caso de um sequestro, é quem vai na mesa, né, vai poder falar sobre uma ação. Né? Outra coisa importante, né, a organização modular que veio. Né? Então, você tem as mesmas estruturas, os mesmos nomes, os mesmos cargos dentro do sistema de comando de operações, e você não fica refém dos cargos que estão em cada uma das agências operando, né? E a nível tático também, né? Como que vão ser as instalações, como que vai ser o gerenciamento de recursos, como que vai ser o gerenciamento de informações que chegam para a equipe, né? Quem vai ser o responsável por cada setor, né? Por cada tipo de ação. Então, isso, o sistema de comando de operações, ele simplificou demais. Hoje, né, surgindo essa evolução, o pessoal entendendo que aquilo ali não era simplesmente burocracia, e era, assim, uma ferramenta de gestão que faz com que exista uma interconexão de conversa, de diálogo entre as agências. Hoje, a evolução que nós tivemos em relação ao SCO é muito grande daquilo que começou lá quase 20 anos atrás, né, com a pequena apostila do Coronel Oliveira, que foi o primeiro grande salto. Na época já era, vamos dizer assim, um visionário sabendo que aquilo ia ser posteriormente utilizado em ampla escala por todo o Estado. Né? E a segunda parte da pergunta, né? Se possível citar uma ocorrência que o senhor recorda que marcou de forma mais nítida essa transformação, sem dúvida alguma, foi, né, a Operação Brumadinho, que hoje já dura 2 anos. E a gente pôde ver durante a operação, né, como o sistema de comando de operações foi imprescindível, né, no resultado que nós tivemos naquela operação. Nós chegamos a usar todas as funções designadas no SCO, e hoje aquela estrutura modular, né, que ela se amplia e ela encolhe de acordo com a necessidade. Hoje nós estamos lá com um grupo muito pequeno. Algumas coisas assim que a gente pode ver da maturação, né, do SCO. Terminologia comum, né, eu acho que um estudo de caso para os senhores sobre a Operação Brumadinho é imprescindível, importante que os senhores pesquisem e estudem um pouco mais sobre a operação, né? Então, todas as agências que estavam lá, por todas operarem o SCO, a conversa sobre o que era o posto de comando, qual que era o oficial de inteligência, né? Foi muito fluida, muito tranquilo de lidar. Tranquilo, assim, dentro das proporções, né? Óbvio que foi, nas primeiras semanas foram caóticas, né? Conflituosas, obviamente. Mas como que essa ferramenta simplificou, né? O estabelecimento e a transferência do comando, né? Quem esteve à frente da chefia das operações, né? O chefe de operações desse sistema de comando de operações instalado foi eu no primeiro momento, no segundo momento o tenente-coronel Anderson Passos, né? E como que houve afinidade nessa transferência, obviamente não só por motivos técnicos, né, mas por motivos pessoais também, né? O tenente-coronel Anderson Passos um irmão, né, que não nasceu da mesma mãe, um grande amigo, um profissional excepcional, alguém que eu admiro de um potencial tão grande que se tornou padrinho do meu filho, né? E como que essa transferência de comando, essa passagem de comando nossa, né? Como que ela fazia com que a evolução daquela ocorrência ela só subisse, né? A qualidade da nossa capacidade de organização, de mobilização, de resposta efetiva, ela melhorava dado, né, essa passagem de comando muito funcional, né, trazida aí pela dinâmica do SCO.
né? De longe, essa é a ocorrência que, não só em Minas, mas para todo o Brasil, foi a ocorrência que mostrou como Minas Gerais, né, em especial o Corpo de Bombeiros, que foi identificado naquele momento como o órgão competente para ser o gestor, né, a cadeia de comando, então quem ditava as estratégias para a operação era o Corpo de Bombeiros, e como que para um país inteiro, né, essa ferramenta foi mostrada como uma ferramenta funcional, né? E ali era interessante porque quem vinha de fora, né, principalmente os companheiros de outros corpos de bombeiros, chegava e se impressionava, porque a visão que eles tinham sobre o SCO é isso que eu comentei com vocês, que o SCO é uma ferramenta engessada, uma ferramenta difícil, é uma ferramenta complicada, ela produz muito papel, e não é, né? Como que esta ferramenta simplifica as ações. Nós estamos, então, num momento de evolução muito grande, de maturidade do uso dessa ferramenta, e que hoje já não enxergamos a ferramenta como algo engessado, né? É uma ferramenta que simplifica o trabalho, né? Então, desde né, os funcionários da base da nossa pirâmide, né, que são os soldados que vão estar efetivamente atuando, que são os senhores, né, que vão estar atuando em campo, né? Os senhores vão saber que esta ferramenta que é utilizada, então, a nível estratégico, a equipe que usa essa ferramenta sabe, né, para onde que eles estão conduzindo os senhores, seja num grau de risco maior ou menor, né? Então, eu acredito que existe essa maturação, tanto existe essa maturação, que os senhores, dentro do curso de soldados, né, já estão conhecendo esta ferramenta. Qual o nível que os senhores vão utilizar essa ferramenta? O nível dos senhores é tático, técnico, vocês vão atuar em campo. Efetivamente, quem vai estar trabalhando com isso é o sistema gestor, o planejamento, né, e a operação. Mas os senhores já sabem que a efetividade da ferramenta é grande, a importância que essa ferramenta tem, e caso, né, sejam recrutados para auxiliar todo o planejamento, os senhores já vão ter conhecimento básico sobre isso. Essa ideia de que o conhecer a ferramenta é algo específico da gestão, ou do planejamento, ou da estratégia, é um erro fatal, né? Então, eu posso falar muito em relação ao batalhão de emergências ambientais, onde a gente sempre tem treinamentos intensos, onde a gente pega a equipe, os oficiais são treinados para usar essa ferramenta, e são treinados também para executar as ações. E a mesma coisa o soldado, que executa as ações em campo, ele é treinado para utilizar essa ferramenta também. Então, existe uma mútua confiança entre as equipes, né? Aqueles que estão em campo atuando sabem que a equipe do planejamento conhece a sua realidade e eles conhecem a realidade também da equipe de planejamento, o que traz assim uma sinergia e uma funcionalidade muito grande em relação a essa atividade. Então, assim, houve sim uma grande evolução. A aceitação, ela vai hoje, da ferramenta, ela vai hoje desde o nível básico até o topo da pirâmide, e Brumadinho, com certeza, foi a demonstração dessa maturidade que Minas Gerais tem no uso dessa ferramenta, podendo, todos os estados que aqui estiveram, saíram daqui impressionados com a nossa capacidade de condução, né, de ocorrências, cenários muito complexos, usando a ferramenta do SCO. Espero ter atendido aí o pedido, e esse talvez seja a pergunta que a gente mais tenha trocado ideia e batido papo. Senhores, vamos então para a terceira pergunta. Como tem sido a relação interagências nas operações complexas em que o senhor participou pelo CBMMG antes e depois da implementação do uso da ferramenta gerencial SCO? Então, acho que parte disso eu respondi nas questões anteriores, né? Então, se a gente levar em conta ali, lá no começo, né, com o BAGR, depois com SCO, da apostila de SCO do Coronel Oliveira, a nossa comunicação interagência, apesar de já ter a doutrina sendo difundida dentro do Corpo de Bombeiros, ainda era muito ruim, porque as outras agências não conversavam
a mesma linguagem, né? Então, quando o Estado adotou para si a ferramenta para todo o Estado, indiferente da agência que estivesse operando, né, todos usariam o SCO como sua base principal, né, para a gestão do cenário complexo, simplificou demais. Então, o que tinha antes e o que é agora, realmente uma realidade muito diferente, né? E falando aí, puxando sardinha para nossa brasa, né? Mariana foi a primeira grande, vamos dizer assim, o primeiro grande evento, né? Onde você teve várias agências envolvidas e ali a gente já teve um aprendizado. E o segundo grande evento, Brumadinho, obviamente, aonde a gente atingiu aí a maturidade em relação ao emprego do SCO. Eu acredito que num próximo evento complexo, né, essa maturidade já atingida, para nós, nós conseguiríamos fazer frente a esse cenário complexo de forma muito mais efetiva, né, dado aí as experiências que nós já tivemos nesses dois últimos grandes desastres que assolaram aí o estado mineiro. Então, gente, vamos lá para a nossa quarta pergunta. Qual é a visão de futuro que o senhor tem para o gerenciamento de cenários críticos que envolvam o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? No sentido de como podem ser aprimoradas as ações, a forma de trabalhar as informações, emprego de novas tecnologias, capacitações, etc. Bem, para mim, o nosso futuro é muito, muito promissor, né? Para poder trabalhar em cenários complexos. Mariana foi uma grande escola, muito erros e acertos cometidos, e Brumadinho veio para ser a certeza nossa de que o que a gente precisava era de logística, que o caminho nosso de capacitação ele tem sido correto, né? O caminho que nós temos adotado nas nossas capacitações, eles têm sido muito funcionais. Então, os senhores que vivenciaram, né, senhores instrutores, né, que vivenciaram essas realidades lá, puderam perceber o que foi, né, à medida que a logística ia chegando, como que o potencial nosso de trabalho, tanto de informação, de logística, né, de recurso e até de emprego dos recursos humanos em campo melhorou, né? Então hoje a gente já tem um know-how até mesmo para saber qual o tipo de logística que nós precisamos para qual tipo de cenário. Então, até Brumadinho havia sempre uma dúvida que pairava sobre a nossa cabeça se aquilo que a gente treinava era o correto, né? Porque o trabalho de bombeiro ele exige não só a capacitação humana, mas a logística necessária, né? A gente costuma brincar aí que o bombeiro é o herói mais parecido com o Batman, né? Apesar de a gente não ter os bilhões do Bruce Wayne, é o herói mais parecido com o Batman, porque ele não trabalha sem os gadgets dele, né? E o bombeiro é a mesma coisa. A gente não consegue trabalhar sem os nossos gadgets, pelo menos a maioria das atividades que a gente faz. E Brumadinho veio como a gente tinha uma logística poderosa lá, né? Adquirida pela empresa, que fornecia para a gente toda a logística necessária, a gente pôde confirmar que aquilo que a gente treinava era certo para o tipo de atividade. E que a logística, né, que foi chegando para a gente, principalmente a logística no trabalho de informações, né, a estruturação do posto de comando, né, a comunicação robusta que a gente conseguiu lá, né, o controle das equipes, muito veio por conta da logística que a gente tinha, né, de internet, computadores, impressoras, né, quadro multimídia, uma série de outros recursos tecnológicos que não existiram em Mariana. Né? Então, eu vejo um futuro muito promissor para a gente na coordenação. A gente já tem o know-how o suficiente para fazer frente, né? Know-how de capacitação, know-how técnico para fazer frente. Com a logística que veio agora, eu acho que num próximo evento a gente vai ter uma resposta muito mais funcional e muito mais eficaz. Né? E olha que a resposta nossa, Brumadinho, já foi algo surpreendente. Né? Então, para os nossos alunos do CFSDI, né, que não vivenciaram essas ocorrências como bombeiros,
né, vivenciaram essas ocorrências só como espectadores, né, acreditem, né, que a instituição na qual vocês entram é uma instituição que vai prepará-los para fazer frente a esse tipo de evento. Tendo então respondido aí os questionamentos, né, da equipe de instrução, acredito que no final desse bate-papo eu tenha conseguido pelo menos trazer uma luz, né, sobre o que é o SCO e como essa ferramenta é importante, né, e acendido no coração de cada um dos senhores aí uma chama, né, para estudar bem o assunto. É obrigação dos senhores conhecer bem a ferramenta, né, até mesmo porque essa é a ferramenta que vai mandar os senhores para o trabalho. Né. Numa próxima Brumadinho, num próximo grande evento complexo, em que os senhores estiverem em campo, né, colocando as suas vidas em risco, todo o planejamento e toda a execução dessa atividade, ela é feita com base na ferramenta SCO. Então, conhecer a ferramenta para vocês é importante para que os senhores tenham segurança em campo de saber que as equipes de planejamento têm o conhecimento e a maturidade necessária para minimizar os riscos dos senhores em campo. É muito importante, sim, que os senhores saibam, né? Às vezes o pessoal fala, não, quem precisa disso é o oficial, que vai ser quem vai planejar. Negativo. É muito importante que os senhores se debrucem sobre a ferramenta, estudem um pouco mais, para que os senhores, quando em situação de risco, saibam que as equipes de planejamento, né, levam em consideração todos esses riscos. Então, fica aí a nossa dica, né, de que os senhores acendam no coração essa chama aí pelo estudo e que estudem a ferramenta com um pouco mais de afinco do que outros colegas que os antecederam. Tá joia? Queria agradecer a equipe de instrução, né, todos aí envolvidos aí na instrução dos senhores aí do CFSD 2021, em especial meu amigo Jonas Braga Link, né, Capitão Link, que foi meu aluno e hoje está aí muito melhor, né, do que eu. Eu sou uma poeira perto desse cara, né, um titã aí que o bombeiro tem aí no seu corpo docente. Então, parabéns, Link, pela iniciativa, pelo trabalho, tanto seu quanto da sua equipe aí que tem mexido com a instrução desses bravos novos bombeiros. E a vocês que agora iniciam essa trajetória, né, eu já com 26 anos, como eu disse para vocês lá na abertura, né, posso falar que todo dia é um dia de batalha e todo dia é um dia de conquista. Né? Não se deixe esmorecer pelas dificuldades, são muitas. Né? Hoje, talvez, os senhores tenham um pouco mais de recurso, né, tanto didático quanto logístico, do que eu quando iniciei a minha carreira, mas ainda assim é imprescindível que os senhores acreditem muito e estudem muito. Né? O estudo e a dedicação, né, física mesmo, né, de disciplina, de estar presente nas aulas. Quando eu digo presente, é de espírito presente, não de corpo presente. É imprescindível para o profissional que vocês vão se tornar daqui a alguns meses. Tá? E não desanimem, não. É nossa a responsabilidade de manter o Corpo de Bombeiros com o nível de aceitação que eles têm. Os senhores devem saber, os senhores entraram, né, na corporação que há mais de 10 anos tem mais de 90% de índice de aprovação junto à sociedade. E é obrigação nossa, minha como gestor e de vocês que são, né, aqueles que vão dar o atendimento necessário à população, responsabilidade nossa de manter esse corpo de bombeiros sempre firme e forte. Tá? De coração, eu desejo a vocês um ótimo curso. Espero que aqueles, né, que entraram por conta do concurso encontrem no bombeiro uma profissão, né, e se dediquem de corpo e alma. E sempre vou dizer para vocês, estudem muito e se dediquem. Nós não podemos ser amadores bem intencionados. Né? A gente tem que ser profissional e técnico. E a única forma de ter legitimidade junto à sociedade que precisa da gente e paga o nosso salário, né, é nos tornando os melhores profissionais que nós podemos ser. Então, o meu desejo à turma do CFSD 2021 é que vocês se dediquem aguerridamente ao estudo
né, e se tornem, se Deus quiser, a melhor turma de bombeiros que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais já viu, mesmo tendo aí esses momentos conflituosos e dificultosos, né, para a formação de vocês por conta da nossa pandemia aí que assola o mundo inteiro. Mas vocês contem sempre com esse comando aqui comigo, né? A diferença entre eu e você é somente que eu entrei um pouquinho antes e tenho um pouquinho mais de experiência. Mas eu acredito que você vai ser muito melhor do que eu fui na minha carreira inteira. E o meu desejo, o meu sonho, que vocês, cada um, no coração de vocês, a cada dificuldade, a cada erro que vocês identificarem dentro dessa corporação, que agora é a corporação que vocês fazem parte, que vocês sejam os melhores profissionais possíveis para evitar que esses erros se perpetuem, né? Que vocês consertem esses erros identificados e que tornem o bombeiro cada vez melhor. Então, um grande abraço a vocês, Deus os abençoe muito, né? Parabéns à equipe de instrução por essa iniciativa de aulas por videoconferência, espero ter contribuído com alguma coisa e pela persistência e pela vontade a vocês, a minha continência.